Olá, meus amados irmãos e amigos, eu trago para você a palavra que alimenta. A palavra de hoje está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. E ela diz assim: Assim sendo, quero lembrá-lo de conservar viva a chama do dom de Deus que você recebeu, quando coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, encorajando-o a fazer aquilo que Deus havia determinado. Conta-se uma história de um camundongo que vivia sempre muito triste, deprimido, temeroso por causa do gato. E ali ele ficava muito doente por causa daquele medo que ele tinha do gato. E um dia ele encontra um mágico, e o mágico, vendo ali a sua tristeza, o mágico transforma no gato. E ali ele passa alguns dias, ele volta e vê que o gato ainda tinha muito medo, ainda vivia muito angustiado, agora por causa do cachorro. E aquele mágico então o transforma num cachorro. E ele então passa alguns dias, volta de novo para ver como que ele estava. E aquele cachorro estava muito angustiado, com muito medo da onça que vivia ali perto. E ali então o mágico olha e o transforma numa onça. E ele então passa alguns dias, volta novamente para ver como a onça estava. E a onça estava morrendo de medo do caçador que podia matá-la. Dessa vez o mágico olha, desiste e olha para ele e diz: não adianta, você tem a coragem de um camundongo, você vive com medo, não adianta querer transformá-lo se você não quer mudar. E aí, queridos, nós percebemos que muitas vezes nós ficamos com medo de coisas e ficamos emperrados, não conseguimos prosperar, não conseguimos fazer as coisas evoluírem, porque ficamos o quê? Com muito medo. Ficamos buscando coisas que não é para que a gente fique triste, preocupado, mas a gente tem que aprender a ter coragem, ter que ir adiante daquilo que nós temos feito. E como que nós vamos fazer isso? Aqui está a receita do apóstolo Paulo. Ele diz que a Timóteo, ele diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. E veja bem, pois o que Deus nos deu não foi um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que Deus nos deu. Queridos, coragem não é ausência de medo, mas é, mesmo com medo, você ir adiante, avançar, confiando em Deus, que Ele vai estar com você. Certa vez, Josué estava com todo aquele povo hebreu para entrar na terra de Canaã, para levá-los à terra de Canaã. E Deus, percebendo que ele estava com medo, sim, ele estava temeroso, porque ele sabia que ele haveria de enfrentar muitas batalhas para assumir, para tomar posse daquela terra. E Deus então vai até ele e diz assim: por que você está assustado, com medo, temeroso? Eu não te mandei que você se esforçasse e tivesse bom ânimo? Agora, leia a palavra que Moisés deixou para você. Medite nela, de dia e de noite, porque aonde você estiver, eu estarei com você. Essa é a certeza que nós também temos que ter, que o Senhor Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. O medo é um sentimento que aflora em nós assim espontaneamente, mas ele não pode te impedir de caminhar. Você tem que confiar em Deus, você tem que pedir a ajuda de Deus e avançar, porque a vitória será certa quando você confia em Deus. Jesus veio para nos trazer vida, vida abundante, vida com alegria. Ele passou por muitas dificuldades, lutas, humilhações, mas ele venceu. Ele morreu, mas ressuscitou. Por quê? Porque ele tinha a coragem, a ousadia,
do Espírito Santo nele. Ele é o próprio Deus. Ele venceu a morte. Ele venceu todas as batalhas. Talvez, como homem, ele tenha passado por algum momento de luta, de dor, de aflição, de medo. Na cruz mesmo ele disse: Pai, está tudo consumado. Antes um pouco ele diz: afasta de mim esse cálice, se for possível. Ele estava querendo que Deus fizesse alguma coisa. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas seja feita a tua vontade. E Deus cumpriu a sua vontade nele, e ele hoje é mais do que vitorioso. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele quem vai te dar coragem. Confia nele e Ele tudo fará por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder, com aquelas que ainda vivem amedrontados com tudo, para que elas tenham a solução para o seu problema e possam avançar e serem vencedores em Cristo Jesus. Lá no nosso site, no nosso canal do YouTube, Ep7, e também lá no Instagram, você vai nos encontrar lá com essas mensagens, outras mensagens, nossos cultos gravados e as notícias da nossa igreja, a qual eu te convido a vir nos conhecer. Quero que você seja abençoado, que se você está passando por um momento de medo, um momento de temor, hoje essa palavra traga para você coragem, mas não a coragem humana, a ousadia humana, a ousadia do Espírito Santo de Deus em você. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.